noite a todos. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026. Agradeço a presença dos nobres senhores vereadores e das pessoas que nos prestigiam nesta noite de hoje. Convido ao secretário para que faça a leitura da ata sessão anterior. Boa noite, presidente. Estendo meu boa noite aos demais colegas vereadores. Uma boa noite especial aos familiares do falecido Sérgio, nosso colega vereador. E estendo-se boa noite, então, a todos os demais amigos e familiares que estão aqui hoje para essa sessão em homenagem ao nosso colega vereador. Ata número 022/2026. Em sessão ordinária, realizada no dia 3 de agosto de 2026, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Erevanto, sob a presidência do vereador Nestor Eusébio Cruz e secretariado pelo vereador Osmar Carlos Marinho. Contou-se ainda com a presença dos seguintes vereadores: Altacir Torres, Carlos Ferreira Borges, Diego Schneider, Edelar José Samuel do Nascimento, Emerson Patrick dos Santos, Leandro Jeguinski e Rudinei da Roça. Sendo que todos os vereadores se faziam presentes, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Após, solicitou o secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. De imediato, deu-se início às matérias de iniciativa do Poder Executivo. O presidente comunicou a entrada do projeto de lei número 1972, de 27 de julho de 2026, em que autoriza o Poder Executivo a consolidar a propriedade de imóvel doado à empresa Fabermax Pavimentação Limitada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Municipal número 1145/2007 e da outras providências. Houve manifestação dos seguintes vereadores: Osmar Carlos Marinho, Emerson Patrick dos Santos, Leandro Jeguinski, Altacir Torres, Carlos Ferreira Borges, Diego Schneider, Rudinei da Rosa e Edelar Samuel do Nascimento. Com a concordância de todos os vereadores, abriu-se a votação, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade. Não tendo mais matéria constante na ordem do dia, passou-se para as explicações pessoais, em que os vereadores, em sequência, fizeram o uso da palavra: Osmar Carlos Marinho, Carlos Ferreira Borges, Edelar José Samuel do Nascimento e Emerson Patrick dos Santos, sendo que suas manifestações encontram-se registradas na íntegra, na gravação em vídeo disponível no site oficial da Câmara Municipal de Erevanto e também no canal da instituição no YouTube. Após, o presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de agosto, às 19 horas, conforme o horário regimental. Nestor Eusébio Cruz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Coloco o ato em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, a ata está em votação. Os vereadores que são favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários se levantem. A ata número 22/2026 está aprovada por unanimidade. Antes de iniciarmos a nossa pauta deliberativa de hoje, nós iremos prestar uma merecida homenagem póstuma ao servidor público e vereador Sérgio Delegado.
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa comunidade evanguense e ao legado que deixou por meio de sua atuação pública. Agradeço a presença das famílias, as senhoras Alma Melegari e Michele Melegari e a viúva e ex-vereadora desta Casa Legislativa, senhora Maria Tereza Petri Oppen, que entendendo ao convite desta casa, estão conosco nesta noite. Também agradecemos a presença nesta noite do vice-prefeito na posição de prefeito em exercício, Alcindo Luiz Fernandes Leite, e a segunda dama Zulmara Terezinha Padilha Torres, assim como as demais pessoas que nos prestigiam nesta noite, que eram amigos, enteados, familiares, servidores públicos e colegas do saudoso Sérgio Melegari. Neste momento, eu solicito ao secretário para que proceda à leitura da indicação que deu origem à homenagem desta noite. Indicação número 009, Indicação número 009 para 2026. Sugere que esta Casa Legislativa preste homenagem ao vereador e servidor público Sérgio Melegari em memória. Excelentíssimo senhor presidente e nobres senhores vereadores, os vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em atenção à função constitucional que a Câmara Municipal é imposta, bem, perante Vossa Excelência e seus nobres pares, apresentar esta indicação com o objetivo de sugerir a esta Casa Legislativa a seguinte medida. Sugere que esta Casa Legislativa preste homenagem ao vereador e servidor público Sérgio Melegari em memória. Justificativa. Os autores, com o objetivo de expor a importância da medida sugerida, passam a expor os motivos pelas quais entendem a mesma necessidade. Com profundo pesar e elevado sentimento de reconhecimento por seu notável legado, os vereadores desta Casa Legislativa têm, respeitosamente, propor que na sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026 seja prestada homenagem à família do saudoso vereador Sérgio Melegari, representada por suas filhas Michele e Alana, bem como por sua cônjuge Maria Tereza, estendendo-se ainda aos demais familiares e amigos. A escolha da referida data dá-se em alusão ao seu aniversário, que ocorreria em 12 de agosto, em que completaria seus 68 anos de idade. Dessa forma, como expressão de nossas mais sinceras condolências, deliberamos por prestar esta singela, porém significativa homenagem, reconhecendo que Sérgio deixa um legado inestimável de dedicação ao serviço público e de relevantes contribuições ao desenvolvimento de nosso município. Sua trajetória política e administrativa encontra-se profundamente entrelaçada à história recente de Erevan. Exerceu o cargo de vereador na legislatura de 1989 a 1992, e reafirmando seu permanente compromisso com a causa pública e com a população erevanguense, encontrava-se novamente investido no mandato legislativo
correspondente ao período de 2025 a 2028, findando suas atividades em 2026. No âmbito do Poder Executivo Municipal, desempenhou com zelo, competência e elevado espírito público a função de secretário municipal por quase 2 décadas, no período de 1997 a 2016. Ademais, era servidor público efetivo no cargo de operador de máquinas desde o ano de 2011. Sua atuação comunitária também se destacou de forma expressiva, tendo exercido a patronagem do CTG Campo Grande e contribuído ativamente para o fortalecimento das tradições e o desenvolvimento de diversas iniciativas locais. A Câmara Municipal de Erevango manifesta, por fim, seu mais profundo pesar pelo falecimento, ocorrido no domingo 11 de janeiro de 2026, do servidor público e vereador de saudosa memória, Sérgio Menegali, cuja ausência deixa irreparável lacuna na vida pública e na comunidade local. Considerando os fatos e motivos ora apresentados, os vereadores signatários requerem, após a devida tramitação regimental, seja a presente indicação remetida para devidas providências acerca da implementação das medidas sugeridas. Câmara Municipal de Vereadores de Erevango, aos 4 dias do mês de maio de 2026. Carlos Ferreira Borges, vereador da bancada Federação PSDB Cidadania. Emerson Patrick dos Santos, vereador da bancada Federação PSDB Cidadania. Demais vereadores subscritores: Altacir Torres, vereador da bancada do PL. Diego Schneider, vereador da bancada Federação PSDB Cidadania. Leandro Givinski, vereador da bancada do MDB. Edelai José Samuel do Nascimento, vereador da bancada do MDB. Osmar Carlos Marinho, vereador da bancada do MDB. Rudinei Cardosa, vereador da bancada do Progressista. Antes de iniciarmos as manifestações desta homenagem, convido a todos os presentes para, em posição de respeito, observamos um minuto de silêncio em memória do saudoso vereador Sérgio Menegali, em reconhecimento à sua trajetória de vida. Continuidade. Antes da entrega oficial esta Casa Legislativa gostaria de prestar uma singela homenagem floral à família do saudoso vereador Sérgio Menegali, como gesto de respeito e solidariedade. Neste momento, convido aos vereadores Carlos Ferreira Borges, Emerson Patrick dos Santos,
vice-prefeito Alcindo Luiz Fernandes Leite para realizarem a entrega do buquê de flores para a senhora Alma Michele e Maria Tereza, representando a família do homenageado. Neste momento também faremos a entrega simbólica da placa que ficava sobre a mesa do vereador que o acompanhou em sua trajetória legislativa. Dando continuidade, convido ao vereador Carlos Pereira Borges e Emerson Patrick dos Santos, autores da referida propositura, para que, em ordem, façam o uso da palavra. Carlos Borges. Boa noite, presidente, secretário, colegas vereadores, nossas secretárias, nosso jurídico e, em especial, a família Menegali presente aqui por essa singela homenagem que a gente está prestando hoje. Toda a população que está presente também, muito obrigado por estarem aqui. Um pouco dessa trajetória da vida pública do nosso amigo. Esteve presente na organização da emancipação do nosso município, sendo vereador desde 1989 a 1992. Em 5 de janeiro de 1993, assumiu como diretor administrativo até dia 30 de dezembro de 1996 essa casa. Exerceu a função de secretário por 4 décadas, desde 97 a 2016. Era servidor público, efetivo no cargo de operador de máquinas desde 2011. Em 2024, foi eleito vereador, voltando para essa casa até o dia de sua partida. Algumas entidades que ele esteve presente, que ajudou aqui na nossa cidade, o Esporte Clube União, o CTG Campo Grande, o Clube União também, que tanto me lutava nesses últimos tempos até para a gente começar novamente
o Clube União. Fiel partidário, era um cara fiel partidário. Mas mesmo sendo adversário político, ele sempre dizia, muitas vezes que a gente conversava, ele sempre era muito fiel. No dia 11 de janeiro de 2026, nos deixou. Obrigado por tudo que ele fez aqui para o nosso rebanho. E obrigado a todos vocês que estão presentes nessa casa. Meu muito obrigado. Boa noite. Convido o vereador Emerson Patrick dos Santos para fazer a sua homenagem. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, nossas secretárias, em especial a família do Sérgio Menegali, que se faz presente. Gostaria de imediato de agradecer essa casa por juntos a fazer essa simples homenagem, né? Agradecer nossas secretárias que não mediram esforços para estar organizando. Falar do vereador Sérgio, para mim, é um pouco difícil, porque convivi pouco com ele. A gente, mesmo meu pai sendo funcionário público, se aposentando na prefeitura, escutava bastante falar. Né? Meu pai tinha um grande convívio ali diariamente com ele. Fui me aproximar mais dele agora nos últimos anos e tive uma passagem bem interessante. Nessa última campanha, a gente, adversários políticos, entre aspas, e fui convidado para um jantar em uma casa e cheguei primeiro. E quando eu vi o vereador Sérgio também chegou. Aquilo me deu um frio, né? Era oposição. E ele também parou, envermelhou, olhava, a gente não sabia o que fazer. E o dono da casa disse assim, pode chegar, Sérgio. Os dois são convidados. Aqui a gente tem votos para o Emerson e para você. Isso aqui foi intencional, né? Convidar os dois vereadores candidatos para estar aqui para nós ter um debate. Ainda brincando. E a gente ali jantou junto, tomou uma cerveja, deu uma risada e nem conversamos política, né? Mas virou uma farra, né? Porque dois vereadores de oposição ali. E o que eu quero dizer com isso? Que nessa vida a gente só tem momentos. E do pouco convívio que eu tive com ele, esse momento eu guardei para mim. Nós, dois candidatos concorrendo a vereador, onde chegamos numa casa convidados, tivemos votos para os dois vereadores, e então é um momento, né? A nossa vida é feita de momentos. Muitas vezes a gente luta, corre atrás para atingir um objetivo, né? E agora são esses momentos, né, que serão lembrados, né? A gente deixa aqui, nem o vereador Sérgio deixou a cadeira dele aí, uma placa, uma foto, e só Deus sabe o que é correto ou certo por gente, né? Então a gente só corre atrás, acha que está correto, porque seria certo, né? Mas é aquele momento que a gente deixa que será lembrado, como foi lembrado para mim. Né? E me emociona bastante. Como o vereador Borges falou, a gente era oposição à política e trabalhamos juntos, né, vereador, ultimamente, para tentar reabrir, reativar o Clube União, né? E o vereador Sérgio sempre pulso firme, defendendo o partido dele, mas defendendo o certo. Então, deixo aqui essa simples homenagem, agradeço a presença dos familiares, seria isso, uma boa noite. Agradeço ao vereador Emerson Patrick dos Santos e convido os demais vereadores para fazerem as suas manifestações em ordem alfabética. Primeiro, o vereador Aldacir Torres.
noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite, nossos secretários jurídicos e o familiar do nosso colega amigo Sérgio. Como eu comentei com os colegas vereadores antes ali, um minuto, a gente não tinha muita convivência com o Sérgio. Conheço desde que eu nasci. Uma pessoa de caráter, uma pessoa humilde, uma pessoa sujeito homem, como a gente diz. Então hoje, temos aí, que Deus lhe tenha, a gente está fazendo uma homenagem, curta homenagem, que nem diz o colega vereador Hermes, uma decoração. Então, o homem, o que eu tenho para dizer, brigou até o último dia da vida pelo povo irlandês. Trabalhou pelo nosso município até o último dia. Dedicou a vida toda pelo município. Sendo funcionário público, sendo vereador. Então, muito obrigado por isso. Segundo o vereador Diego Schneider. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Quero saudar a presença aqui do nosso vice-prefeito Tilica, prefeito em exercício, né? E demais pessoas aí que passaram, né? O senhor Menegali, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, Gilberto Jarello, ex-prefeito, né? E demais aí presentes, né? Então, comentando um pouco aí sobre o Sérgio, né? Primeiramente, eu quero parabenizar os colegas pela indicação e parabenizar principalmente o presidente que atendeu, né, presidente? Falando sobre o Sérgio, como os demais colegas falaram, né, a gente não tinha tanta convivência com o Sérgio, né, mas a gente conhecia a pessoa dele, né. Ouvia falar bastante dele, né, ele era primo irmão do meu falecido avô, padrinho do meu pai, então a gente tinha esse convívio da gente, dos antigos, conversar, né, e falar um pouco da história, né. O que eu conheço do Sérgio? O Sérgio foi um cara que sempre batalhou com o município, né, desde o começo, né, um cara guerreiro, né, que, como a gente diz, desde o primeiro alavanco do Erebango até o último momento de vida dele, ele teve trabalhando com o Erebango, né? Vereador, pena, agora só um ano de mandato ali, e partiu, né? Mas fez o legado dele, o que vale é o legado que deixa, né? A gente sempre fala isso. Triste é a gente fazer uma homenagem depois da morte, né? O bom seria uma homenagem em vida, para a pessoa ver, né? Mas nunca acontece, sempre é após a morte, né? Mas o que vale é o legado que fica. Então, pessoal, muito obrigado que vieram aqui. Sintam-se abraçados aí por nós. Muito obrigado. Terceiro vereador, Medelar José Samuel Nascimento. Senhor presidente, secretários, colegas vereadores e as pessoas presentes, iluminados aí pelos colegas vereadores, nosso vice-prefeito de exercício, nosso amigo Tilica, nosso amigo Alcindo, os ex-prefeitos, o Gilberto Jarello, o seu Enio. Obrigado, gente. A casa cheia, né? E, primeiramente, já agradecer as pessoas presentes que vieram de longe, as suas filhas, né? E a dona Maria Tereza, é muito orgulho da Ana Maria estar presente. Obrigado, gente. Falar do Sérgio, hoje eu que mais convivi junto com o Sérgio. O Sérgio é uma pessoa dedicada a ele. Um dia eu falei para ele, Sérgio, mas será que não está bom? O senhor está aposentado, está bem? Não, eu gosto de ajudar ele. Só para vocês verem, o Sérgio foi o que primeiro caminho da política era banco. Aonde era, se não tem, eu não me lembro bem, o Gilberto me ajuda, estudou. Eu acho que quando eu me filiei, não era PPS, era PDS, né, Gilberto? Então veja quantos anos a gente tinha junto com o nosso amigo Sérgio, hoje falecido, né? Por isso que eu digo, a homenagem que seria de pessoa que não está viva, né, gente? Para a pessoa que estivesse aqui, né? Infelizmente, o Sérgio dedicou a sua trabalho em banco sempre na política. Foi vereador,
que nos colocaram primeiro mandato, que era do Tirado Lalim, depois foi secretário da Câmara, depois foi secretário de obra e agora, no fim, vereador. Então, ficou a vida inteira na política, né? Isso é uma pessoa muito especial, né, gente? Ficou elevando. Ele podia ter parado já 6, 4 anos, estava aposentado, né? Estava bem, mas ele tocou até o fim da vida, né? Ajudando ele. Então, gente, um agradecimento especial à família. Eu tive, desde o primeiro mandato, juntamente com o Sérgio, que foi ele que me puxou. Eu fui 4 mandatos do PDS, era PP, depois né, você foi tocando. Hoje é publicista, né? Então, mas mesmo o Sérgio, como era contrário agora, depois dos tempos, 5 mandatos do MDB, mas o respeito a gente tinha um por outro. Sempre, sempre. Mas a morte não avisa ninguém, né? Ela está em surpresa e vai, todos nós vamos ir para o mesmo caminho, né, gente? Só resta agradecer a família que vieram e obrigado por ter vindo hoje nessa casa tão bonita que está aí. Um pouquinho que a gente pode agradecer o nosso ex-vereador Sérgio Menegato. Obrigado, gente. Quarto vereador, Leandro Gerência. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os colegas, as pessoas que nos prestigiam, nosso prefeito em exercício, Tilica, em nome dele, saúdo as homenageadas, né, a família da noite, né, então, a família do Sérgio Menegato. Então, falar do Sérgio é difícil falar, porque também não foi muito ligado, mas assim, a gente sempre via ele como um grande líder de comunidade, né? Então foi sempre, a gente via ligado ao patrão do CTG, foi ligado ao esporte, né? Em União, a gente foi jogador, né? Não tive a honra de jogar com ele, mas a gente ouviu falar, né? Então sempre ligado aí às entidades do município. 2 vezes vereador, né? Ele não conseguiu terminar o segundo mandato. Então, foi secretário, né? Secretário de obras por vários anos, sempre com muita liderança, né? Muito comprometimento no trabalho, né? Então, tanto é que ficou, acho que foi o secretário na região, acho que eu não conheço um cara que foi tantos anos secretário como ele foi, né? Então, se ele foi tantos anos porque era bom. Né? Ninguém fica tantos anos no trabalho se não fosse bom. Sobre máquinas, um grande operador, tive a honra de trabalhar com ele durante quase 2 anos, né? Quando foi secretário. Sempre comprometido com o trabalho, sempre dizendo sim, né? Sempre ia lá, ajudava, né? Tanto o pessoal da cidade quanto o pessoal do interior, trabalhava fora do horário, então sempre um cara sempre comprometido com o trabalho. Então foi com certeza uma grande perda, né, tanto para a família quanto para a comunidade. Então é difícil falar, né, de quem já se foi, mas o que temos que preservar, né, preservar os momentos bons aí e se servir de consolo para a família, ter a certeza, né, que Sérgio cumpriu, com certeza com todas as obrigações, né, com muito valor. E com certeza, né, deixou muitas saudades, né? Saudades boas. Então, boa noite, muito obrigado. Quinto vereador, Osmar Carlos Marinho. Boa noite novamente, então. Especialmente a dona Maria Tereza, as 2 filhas do falecido Sérgio. Estendo-se boa noite novamente, então, a toda a família Menegato que pôde se fazer presente. Uma boa noite especial, então, ao nosso vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, nosso
prefeito está em Brasília, volta só sexta-feira. Então, em nome do auxílio, eu cumprimento a todos vocês que puderam se fazer presente. É difícil falar, né? Como diz o colega aí, de alguém que já foi. Mas o Sérgio, um ser humano como todos nós, com seus defeitos, com suas virtudes, com seus erros, com seus acertos. Mas eu também já tenho meu pai e minha mãe falecido, e uma coisa que a minha mãe ensinou, ela dizia: meu filho, todos temos defeitos, todos temos erros. Olha o lado bom das pessoas. É isso que eu procuro fazer. A gente olhando o lado bom do ser humano, o lado bom das pessoas, a gente vive melhor. Como funcionário, colega, eu hoje sou um dos funcionários mais antigos da prefeitura, concursado. Estou aí há 33 anos trabalhando. Mais de 20 anos que eu trabalho na Secretaria de Saúde. Mas trabalhei muito tempo na Secretaria de Obras como colega, e ele como meu chefe, meu superior. Posso dizer que ele era muito empenhado no trabalho dele, e que a maioria dos funcionários tinha uma boa relação com ele. Como vereador, dizer que todos nós somos sabedores que ele era PP, a sigla do nosso vice-prefeito hoje, mas que por alguma desavença, algum motivo pessoal, ele trabalhou contra a reeleição do nosso prefeito. Foi uma opção dele e a gente tem que respeitar. Eu acredito que ele fez uma votação expressiva, um dos vereadores mais votados, e isso foi graças ao trabalho dele como operador de máquinas e como secretário de obras. Foi esse trabalho dele que recolocou ele numa cadeira aqui, com uma votação, dá para se dizer, muito boa. E como vereador, ele estava trabalhando muito bem. Ele tinha uma relação com nós, vereadores aqui, tanto de situação como de posição, muito boa. Teve discussões, mas nunca faltamos com respeito. Até porque eu acredito que nós vereadores, tínhamos um respeito especial por ele, cuidávamos até o que falávamos, para não ofendê-lo, porque ele era um vereador de mais idade aqui dentro da Câmara. Ele era o vereador mais velho. E a gente, bem de dentro, todo mundo, né? Respeitar as pessoas mais velhas. E esse respeito nós tínhamos com ele. Que essa perda, então, gente, para nós, vereadores, não foi fácil. Eu acredito que para a família mais ainda. Essa homenagem nesta data de hoje, bastante pesada para a família, devido ontem, passagem do Dia dos Pais, quarta-feira, ele estaria completando 68 anos de idade. Então, gente, que essa foto que ele faz hoje, aqui na Câmara, na família, sirva de reflexão para nós, para todos nós. Para a família, vocês que ficaram, tem mais tempo para o outro, conversar mais no telefone, às vezes estão longe, né? Dizer eu te amo, quando puder abraçar, porque nós nunca sabemos o dia da manhã. E para nós, vereadores, sirva também da reflexão, para a gente, embora tenha desavenças políticas, nem todos pensamos iguais, mas que a gente procure se respeitar. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Era isso, gente. Uma boa noite a todos. Sexto vereador Rodinei da Rosa.
noite, presidente. Boa noite, secretário. Meus colegas vereadores, as secretárias da casa, nosso jurídico. Quero dar uma boa noite também ao nosso prefeito de exercício, Alcindo, os ex-prefeitos Gilberto e Euênio. E falar do Sérgio, para mim, primeiro é uma honra, né? Porque foi meu padrinho político, foi ele que me filiou, foi ele que me trouxe para o PT, o qual eu estou até hoje, né? Trabalhei, foi 18 anos, trabalhei junto com ele, lado a lado, diariamente. E depois que eu saí daqui, que fui prestar trabalhar, continuamos sendo partidários, sendo amigos. Inclusive, pouco antes de ele não poder mais, ele esteve lá em casa para a gente assinar os papéis que ele me levou. Ele era o presidente, eu sou tesoureiro do partido, mas é uma pessoa respeitosa, com características singulares, né? Ele um cara forte, um líder nato, um líder autêntico, foi líder nosso. Todas essas campanhas políticas eu participei junto com ele, lado a lado. Está aí o ex-prefeito dele, que não me deixa mentir, nosso colega Jurema. Ainda como operário, eu dividi a sala de secretário com ele. Eu acho que o primeiro operário que dividiu a sala de secretário fui eu, junto com ele. Trabalhamos sempre junto. Um cara fenomenal, com a capacidade de juntar a turma, fazer a coisa andar, fazer acontecer. Ele era assim, ele era objetivo, né, e prático para a gente conseguir. Eu nem gostava muito dessas firulas, essas coisas, não gostava muito, não. Particularidades dele que a gente que conviveu com ele sabe. Então, para nós, como comunidade, como pessoa, fica o exemplo, fica o legado para nós, familiares, amigos, fica o legado dele, fica as suas características, a capacidade que ele teve de trabalhar todas essas décadas aí, ajudou a emancipar o município. Cada evento, cada coisa que aconteceu, cada coisa que veio no município, era nós que estávamos lá, o Sérgio era nosso líder, era a gente que fazia, o que acontecia dentro do município. A gente tinha uma equipe boa, mas nunca mais teve uma equipe igual aquela. Então, qualquer evento que saía, estava lá o líder maior, o prefeito, as coisas aconteciam, mas quem que estava lá? Quem antes fazendo acontecer? Era o Sérgio, liderando quem? Nós. Eu fui operário por 10 anos, depois fui motorista, continuei ao lado dele até o final, até eu sair aí, todas essas campanhas vitoriosas. E inclusive, quando eu entrei aqui, já tinha a propositura, né? Fui ali no segundo, acho, terceiro. E eu vi que ele cumpriu o legado dele. Por quê? Justamente a oposição, ele conseguiu unir. Sempre ele teve essa ideia de união, de trabalhar junto, de trabalhar. Tu veja só, quantas críticas dentro desses 30 anos de trabalho, quanta coisa seguramos junto. E o Sérgio nunca saiu mal para ninguém dentro do trabalho. Eu nunca troquei uma palavra assim, mais ríspida com ele. Nunca trabalhamos sempre junto. Ele confiava em mim, eu confiava nele. E justamente a oposição, né, que todos esses anos aí produziu uma homenagem muito bem. Então quer dizer que ele vinha num processo evolutivo que ele conseguiu unir todo mundo aqui dentro dessa Câmara. E teve tantas brigas antigamente, quando a gente nem era vereador, mas ele participava da vida política do município, né? Sempre foi secretário, sempre foi uma pessoa da comunidade, foi líder do CTG, das entidades aí, e voltou, tornou a ser, por quê? Por causa da sua capacidade, por causa da sua liderança, por causa do trabalho sério, né? E para as pessoas que eu convivi diariamente ali na secretaria todos esses anos com ele,
as pessoas que talvez um pouco ele foi mais puxando ele, é porque ele queria que trabalhasse e fizesse a coisa certa. Um cara que eu acho que a família dele, naquelas épocas, era a garagem, era a prefeitura, eram as obras, né? Fora a família familiar, ele passava mais tempo na garagem, sábado, domingo, não tinha hora. Tudo que aconteceu de bom e de ruim, a gente estava ali junto, batalhando, né? Então, fica um legado, fica um exemplo, fica um legado para os familiares, amigos, e a lacuna política no município que ele deixa, talvez não seja preenchida, né? Porque o cara foi singular. Eu até me emociono de falar isso aí, porque foi muitos anos de convivência, né? Era isso aí. Boa noite. Obrigado. Neste momento, eu, na condições de presidente desta casa, também gostaria de prestar as minhas homenagens. Boa noite novamente a todos. Hoje esta casa se reúne em um momento de profunda emoção. Não estamos apenas prestando uma homenagem, mas expressando a nossa gratidão a quem fez da sua vida um exemplo de servir ao próximo. Seu legado vai muito além dos trabalhos realizados. Permanecerá vivo na lembrança de suas dedicações, de sua simplicidade, de seu compromisso e do respeito que sempre demonstrou por esta instituição e por nossa gente. A família do nosso querido Sérgio Menegali recebam o abraço fraterno e o carinho de toda a Câmara Municipal e da comunidade de Erebango. Em nome do Poder Legislativo, agradeço por tudo o que Sérgio representou para Erebango. Que Deus conforte os corações dos seus familiares e que a certeza de sua contribuição para o nosso município seja motivo de orgulho e inspiração. Sérgio Menegali permanecerá para sempre na história desta casa e na memória de todos nós. Muito obrigado. Como nós temos a ilustre presença do excelentíssimo vice-prefeito Alcindo Luiz Fernandes Leite, eu convido a Vossa Excelência para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, cumprimento o presidente, secretários, assessor jurídico, novos vereadores, principalmente a família aí, da Ana Maria e do Sérgio Menegali. O Sérgio, para mim, foi uma pessoa que me puxou também para o partido, né? Foi ele que me convidou para me filiar e eu passei aí todos esses anos junto com ele. Tive o prazer de trabalhar também, todos esses anos que ele foi secretário, eu trabalhar com ele. Eu trabalhava até na educação, mas eu era um dos motoristas que quando voltava, eu já estava para dizer, ele já me convidava a trabalhar nesse caminhão. Mas nunca
que nem o Ruth ali também, nunca trocamos uma palavra, Sérgio. Uma pessoa de respeito, uma pessoa que, olha, até é ruim a gente falar, né? Porque é uma perda muito grande. Né? Falo hoje aqui como prefeito em exercício, mas falo principalmente como um amigo de coração partido. A partida dele foi muito rápida e nos pegou de surpresa. A dor é grande, mas a nossa gratidão pela vida dele é ainda maior. Ele foi um homem que fez de tudo pela nossa cidade. Foi vereador, foi servidor da Câmara, foi nosso secretário de obras por quase 20 anos. Trabalhou no pesado, com máquinas pesadas, com a mesma humildade e a mesma dedicação de sempre. Não importava o cargo, o negócio dele era trabalhar e ajudar o povo. A reeleição dele, recente, mostrou o quanto a nossa cidade o amava e o respeitava. A família, quero dizer, que a cidade inteira chora com vocês. Ele deixa um nome limpo, uma história linda e de muito orgulho para todos nós. Eu, principalmente, sou muito grato pelo que eu trabalhei com o Sérgio, pelo que eu convivi com o Sérgio e pelo que eu aprendi com o Sérgio. Quem vive para servir nunca é esquecido. O nosso amigo viveu para nossa gente. Em meu nome, em nome da Prefeitura Municipal de Erevango, o meu muito obrigado a todos. Convido ao secretário para que proceda à leitura de uma placa que será entregue a Alana Meregali, Michele Meregali e Maria Tereza Petri Oppen. Honra ao mérito. O Poder Legislativo Municipal de Erevango, Rio Grande do Sul, presta sua homenagem ao saudoso vereador e servidor público municipal, Sérgio Meregali, em memória. Em reconhecimento ao seu legado e sua relevante contribuição ao desenvolvimento do município de Erevango, Rio Grande do Sul. Erevango, Rio Grande do Sul, 10 de agosto de 2026. Vereador Nestor Eusébio Cruz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vereador Altacir Torres. Vereador Diego Schneider. Vereador Emerson Patrick dos Santos. Vereador Osmar Carlos Marinho. Vereador Carlos Ferreira Borges. Vereador Edelar José Samuel do Nascimento. Vereador Leandro Jeguinski. Vereador Rudinei da Roça. Dando continuidade à entrega oficial, convido a senhora Alana Meregali para que se dirija aqui à frente, a fim de que receba das mãos do vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Leandro Jeguinski, esta justa e singela homenagem desta Casa. Convido a senhora Michele Meregali para que se dirija aqui à frente, a fim de que receba das mãos do segundo secretário desta Casa Legislativa, vereador Diego Schneider, esta justa e singela homenagem desta Casa.
a senhora Maria Tereza Petri Oppen para que se dirija aqui à frente, a fim que receba das mãos do vereador Rodinei da Rosa a singela homenagem desta casa, e após, em nome da família, fará o uso da palavra. Eu não vou falar sozinha, vou falar junto com as minhas filhas de luz. Primeiro de tudo, gostaria de saudar o presidente desta Casa Legislativa e eu estou emocionada, gente, eu preciso me ajeitar um pouco. Saudando você, saudando Vossa Excelência, saudando todos os vereadores. Gostaria de saudar também e agradecer a presença do Tilica, vice-prefeito, e do partido do Sérgio, que está representando o prefeito nesse momento. Também a segunda-dama, obrigada pela sua presença. Gostaria também de agradecer a presença de toda a família do Sérgio, todos os menegares que estão aqui presentes, os primos, a família que tanto amava, que está presente aqui. Agradecer também a presença da irmã dele que está aqui, e do Arlen e do Aldino, e também do Celso Verigari, que é o irmão dele, e a Tito, que é cunhada, minha cunhada também. São os principais que estão aqui. E as duas meninas. É muita emoção. Me desculpe, gente. Eu tinha me preparado para não ficar emocionado. Mas não adianta, gente, é assim. Quero agradecer também, com bastante ênfase, os dois prefeitos que estão aqui presentes, o Gilberto e o Enio, que também trabalharam muito por esse rebanho. Também vou agradecer a presença dos amigos, outros amigos que não são parentes que estão aí. E principalmente eu quero agradecer a presença dos meus filhos, da Milena e do Júnior, e também dos meus netos, o Vitor, o Rafael e a Luísa, que receberam o Sérgio porque eu conquistei o Sérgio para mim, uma etapa da minha vida, e eles receberam com
com muito carinho e sempre gostaram muito dele. Souberam entender a pessoa que o Sérgio era. Vocês, hoje eu escutei, vocês disseram tanta coisa boa do Sérgio. E acreditem, é tudo isso mesmo e muito mais. Eu convivi com o Sérgio 26 anos da minha vida. Ele foi um companheiro ideal para uma mulher. Eu só tenho que agradecer a Deus a presença do Sérgio nesses meus 26 anos de vida. Lembrando aqui também o meu outro companheiro, que foi o primeiro prefeito dessa cidade. E que também Deus me deu uma bênção muito grande. Ele é o pai dos meus filhos. E me fez uma mulher muito feliz, assim como o Sérgio. Vocês têm toda a razão do que falaram. Um por um do que vocês disseram. Todos vocês também devem agradecer a Deus por ter o Sérgio como um companheiro de trabalho. Ele não entendia o partido só. Ele, depois que ele ganhava a competição, como foi falado, ele gostava de participar das eleições e das labutas dos partidos, né, Emerson Borges e demais vereadores, o Ica também, né? A briga era grande, dava peleia brava, mas daqui a pouquinho se juntavam na Câmara, se juntavam nos programas de assistência e nas entidades, esquecia-se partido, esquecia-se briga e trabalhavam para ele banco. O Sérgio pode ter sido um exemplo, mas muita gente boa passou por esse banco. Dá para lembrar dos outros prefeitos aqui. O pai do Alberto, o seu Janique. Puxa vida, se eu começo a falar do passado, vocês não vão me deixar. Daqui a pouco não vai ter tempo. Eu fui testemunha de muita coisa boa nesse Erepango, vocês não imaginam. Uma educação muito boa, uma saúde muito boa, um trabalho muito bom que foram feitos a todo tempo, desde que eu me conheço por gente, nesses meus 80 anos. Então, eu quero reforçar essas qualidades que o Sérgio teve. E quero reforçar também a dedicação dele como parceiro em todas as entidades que ele participou. Fui companheira dele também. E trabalhamos junto. Ele ajudou na minha campanha de vereador. E devo muito a ele também, nesse sentido. Ainda o Lori era vivo, e o Lori disse, o compadre, ou seja, era nosso compadre. O compadre vai te ajudar a te levar para o interior para fazer tua campanha. E ele me ajudou. Depois, quando ele foi candidato, eu também ajudei um pouquinho ele atrás de alguns votos. Não quero me estender muito, então, desculpe a minha emoção no início. Agradeço outra vez a presença de todos vocês. E nós ficamos, a Alana, Michele e eu, e o Bruno que está lá, também é nosso filho, né? E vou te dizer mais uma coisa. O Sérgio foi um companheiro dedicado e também foi um pai muito amoroso, mostrando como ele era coração.
E termino dizendo um agradecimento muito grande para todos vocês que lembraram dele e fizeram essa homenagem. Vocês disseram que era uma simples homenagem. Não, minha gente. Vocês fizeram uma baita homenagem, como diz o gaúcho. Um coração muito grande. E esse coração eu quero retribuir, nós queremos retribuir para todos vocês com o nosso abraço de agradecimento. Resumindo tudo, eu digo, o Sérgio foi uma pessoa do bem. Obrigada. Teve que abraçar, né? Porque eu sou assim. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora Maria Tereza Petriosi. Para finalizar, destacamos que esta homenagem representa o reconhecimento institucional da Câmara Municipal, a dedicação ao compromisso e à contribuição do saudoso vereador Sérgio Menegali para o desenvolvimento de nosso município. Aos familiares, renovamos nossos sentimentos de respeito, gratidão e solidariedade. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Iribango, agradecemos a presença de todos e declaro por encerrada a homenagem desta noite de hoje. Não tendo mais nada a ser tratado, encerro a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de agosto de 2026, no horário regimental, às 19 horas. Vamos ficar de pé, já